Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio do podcast de Mães na Escuta. E o assunto de hoje, sabe quando a gente tem uma criança e a gente está na dúvida de quando que a gente começa a colocar comida para a criança, o que você vai colocar para ela comer, como que você vai cortar, que tipo de formas que você vai dar para essa criança para poder introduzir essa alimentação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, é muita coisa para além dessa introdução alimentar. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a minha convidada querida, eu já vou dar um depoimento que ela nem sabe que eu vou fazer isso. Mas, olha só, gente, de verdade, eu tenho 2 filhas, a Yasmin e a Júlia. Hoje a Yasmin tá com 4 e a Juju tá com 3. E aí eu sempre acompanhava a Luísa, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco, nas redes sociais dela, e também a gente já se conheceu antes, né, Lu? Ela engravidou também, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da gestação dela. E quando chegou na minha vez, da minha introdução alimentar com minhas meninas, eu seguia muito a Luísa. E aí, tudo que a Luísa falava, eu aplicava lá em casa. E aí, graças ao anjo Luísa, a minha introdução alimentar, minha não, né? A introdução alimentar que eu fiz junto com as meninas, posso falar que foi um sucesso, Lu. E, assim, super agradeço todo o conteúdo que você colocou, tudo que você já me passou, todas as nossas conversas, porque, de fato, foi... E é muito desafiador, cá pra nós, né? E aí tem aquela hora, nossa, o menino não quer comer, e que horas que amamenta, e que horas que come, e que vai dar em qual tempo. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu trouxe aqui para poder me ajudar a Luísa Miranda, que ela é nutricionista e consultora materna infantil e mãe da Maria Flor, que a Maria Flor tá com 5 aninhos também. E Lu, muito prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que muita gente aí vai, sim, esclarecer muitas dúvidas hoje e vai ajudar muita gente. Tomara, que bom. Obrigada. Eu que quero agradecer a oportunidade, a confiança, né, de me convidar para ter essa conversa, que é tão importante mesmo, sim, né, para essas mães. E é legal te ver falando assim que, né, através do Instagram eu já consegui te ajudar em muita coisa, também o contato que a gente já teve, mas que meu trabalho é muito esse, assim, sabe, Ana, de você ter uma expectativa sobre um processo. Eu acho que a maternidade, de uma maneira geral, expectativas é essa, né? eternas. Exatamente. A gente cria expectativas e, às vezes, expectativas do processo é mais complexo do que a gente imagina. E na hora que a gente coloca em prática, eu brinco que o meu trabalho, na introdução alimentar, principalmente, porque eu vou além disso também, mas é descomplicar, né? É mostrar que pode ser mais leve do que a gente imagina. E colocar a criança como protagonista, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Exatamente. E como que é esse trabalho seu em si, Lu? Você fala de... quando a gente pensa, não, vou chamar uma nutricionista infantil, vou chamar uma nutricionista para poder ajudar como que eu vou introduzir esses alimentos aqui agora com meu filho. Como que é esse trabalho, assim, especificamente? É ir lá consultar a criança, falar o que eu conheço de nutricionista, a gente vai lá e recebe tabelinha, o que a gente tem que comer, o que pode e o que não pode. Mas pro infantil, como é que funciona isso? Eu vou contar, mas eu vou começar do começo, pode ser? Contar como que eu vim parar, inclusive, nesse lugar de fala, que foi através também um pouco de você, né? Então, eu acho que a gente tem que contar também até como que a gente se conheceu. Chegou tudo. E tudo começou através do meu parto mesmo. Então, eu sou nutricionista já há 13 anos, eu me formei em 2009. E eu trabalhava desse jeito que você falou, era nutricionista que eu prescrevia uma dieta para alguém seguir, né? E aí, em 2016, né, eu engravidei, a Maria Flor nasceu em 2017, e eu busquei muita informação para o parto, assim. Eu comecei a estudar muito, já tinha um conhecimento prévio de humanização, mas na hora que é com a gente, que a gente aprofunda mesmo, e comecei a estudar. Eu morava no interior na época. E aí, há 5 anos atrás, no interior, esse acesso à informação sobre humanização ainda era muito mais precário. E eu, por ser de BH, eu vinha buscar informações aqui e tal. E eu já sabia que eu queria um parto humanizado, um parto mais respeitoso possível, mas aí começa aquele questionamento, né? Não, mas você quer parto na água? Você quer parto na banheira? E aí eu comecei a aprofundar e entender, né? Hoje eu consigo elaborar, talvez na época não tanto, mas que a humanização, ela não é sobre via de parto. Ela é sobre assistência. É sobre a gente protagonizar o processo do nascimento de uma criança. Então, é a mulher e o bebê protagonizar aquilo ali. E aí, depois que eu vivenciei isso, tive meu parto maravilhoso, muita ajuda sua e da equipe que você estava na época para
ser bem assistida. Depois a amamentação também. Eu vi os perrengues que a gente passou, né? A Ana me ajudou demais na amamentação, naquela primeira semana caótica. E aí eu voltei pra cidade que eu morava, assim, plena, com tudo... Tudo resolvido. Tudo resolvido, fluindo bem. E aí, as minhas amigas de barriga lá, que todo mundo na mesma época que eu, perdendo a amamentação por falta de apoio, né? Falta de informação. Falta de informação. E eu falei, gente, eu quero ajudar. Eu ia pra casa dessas mães ajudar sem nenhuma informação mesmo. E mas na prática. E eu comecei a ver como que a gente precisa de apoio profissional, apoio social, rede de apoio mesmo, para poder... escolher as nossas lutas ali na maternidade, né? Porque eu acho que cada mãe tem que ter a sua escolha dentro de uma informação de qualidade. E eu comecei a perceber o tanto que a gente perde o protagonismo em todas as ações, assim. E aí comecei a estudar muito. Fiz curso de doula, então eu tenho formação de doula também, foi o primeiro que eu fiz. Depois de consultora em amamentação. E aí, quando eu comecei a introdução alimentar da Maria Flor, muito com esse olhar de protagonismo, eu vi que era muito continuidade desse processo todo. O que a gente vê da alimentação infantil, desde o começo dela, e o que realmente é alimentação infantil. Então, assim como muitas vezes em outros âmbitos do nascimento, do desenvolvimento, a gente deixa de olhar para o protagonista... Na alimentação também era assim. Então, por que existe uma introdução alimentar tradicional, papinha, misturada, liquidificada? Porque a gente quer evitar bagunça. Porque a gente quer que a criança coma quantidades significativas. Mas isso está favorecendo quem? Um adulto cuidador, né? Então, quando a gente muda esse olhar e vê que a criança precisa de protagonizar aquele processo, e aí a gente vê a importância da bagunça para ela não criar uma seletividade lá no futuro, para ela conhecer as texturas. Eu comecei a me encantar muito com aquilo ali. E estudar em fontes que condiziam com tudo que eu acreditava. E aí virou uma chavinha muito potente dessa percepção aí que você teve. Mas espera aí, por que será que toda a nossa geração precisa de nutricionista para prescrever dieta? Precisa de mudar a relação com a comida? Por que todas as crianças, né, a grande maioria das crianças de 3, 4 anos, não comem comida de qualidade? Tem um paladar que a gente chama erroneamente de paladar infantil, quando, na verdade, é um paladar mascarado, um paladar pro açúcar, porque a gente não deu oportunidade de, no melhor momento para que essa criança está ali naturalmente apta a desenvolver uma relação com a comida, tem alguém ali. Tem alguém tirando o protagonismo dela. Tem alguém querendo facilitar, mas que na verdade não é facilitar para ela, é facilitar para o adulto. E aí que essa chavinha virou assim de uma maneira muito potente e me fez perceber que cada vez mais a gente tem que olhar para o protagonista do processo como a natureza mesmo nos permite, assim, né? Então, uma criança que vai começar a comer na hora certa, no momento certo, acho que a gente ainda vai entrar nisso, mas ela está no auge da capacidade do desenvolvimento de explorar o ambiente. Então, se eu passo a não preocupar com aquilo que a gente aprendeu de maneira errada sobre as nossas responsabilidades na hora de alimentar uma criança e passo a voltar esse olhar para a criança e para o desenvolvimento dela, é muito bonito de ver, sabe? E é muito bonito de ver o que a gente vai colher lá na frente, que a gente vai tirar essa dificuldade que a gente tem na hora errada, né? Porque o processo, olhando, né, o processo de introdução alimentar pode parecer mais difícil quando a gente passa a fazer uma introdução alimentar respeitosa, por exemplo, mas, na verdade, ela é muito mais fácil, ela é muito mais leve, tem mais bagunça. Tem mais bagunça. Mas a bagunça faz parte e é necessária. A bagunça, ela é prejudicial para o adulto, mas ela é benéfica para a criança que está conhecendo tudo e que precisa explorar aquele alimento, né? E aí a gente vê que a gente vai tirar muitos problemas lá da frente, que são muito mais difíceis de resolver depois que a gente... Depois que eles já estão instalados, que eles já estão instalados, né? E aí, respondendo como que é o meu trabalho nisso tudo, eu brinco que eu sou nutricionista de criança, mas eu não atendo criança, porque o meu trabalho é com os pais, de conscientizá-los como que a gente precisa de ambientalizar essa criança, seja o bebê ou seja uma criança maior, inclusive, que já tem alguma dificuldade alimentar instalada, para a gente poder reverter esse quadro, assim, também, né? Sim. Mas eu falo que começar do começo é sempre melhor, assim. Então, quando a gente muda esse olhar na introdução alimentar, aí a chance da gente ter dificuldade mais pra frente reduz muito. Inclusive, da gente não precisar de dieta futuramente para essas crianças, né? E não é só dieta também, né, Lu? A gente tem a comida relacionada com diversas
áreas, né, da vida, assim. Os transtornos, né, de ansiedade, Exatamente. tudo que a gente vai pontuar um pouquinho mais lá na frente. E você falou também uma outra coisa super interessante, que foi essa questão da humanização, né? Porque se a gente fala assim, questão de humanização, as pessoas pensam diretamente só em parto, né? Parto humanizado, parará, parará. Mas a gente tem toda essa questão da disciplina positiva também, a gente tem essa humanização de quê, né? Como que seria? Que aí vem um pouquinho desse lado também, que na verdade é o respeitar a criança, respeitar aquele indivíduo que, se a gente for pegar ali alguns anos atrás, nem precisa de ir muito longe, mas se a gente pegar alguns anos ali atrás, a criança, ela era para respeitar, né? Manda ela era pode, obedece quem tem juízo, exatamente. Né? E aí a gente resgata um pouquinho disso também. Não sei nem se resgata, mas talvez o que a gente está querendo, né, mudar e que pode ser melhor seria colocar essa criança também como tendo uma voz ali, né? Exatamente. Eu quero, eu consigo, né? E enfim, eu acho isso super interessante. Lá em casa super funcionou todas essas coisas aí. Para ilustrar um outro ponto, eu tenho minha mãe, que você falou essa questão de conversar com um adulto. Minha mãe, quando meu irmão era pequeno, ela comprava, e eu já estava com meus, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, meu irmão ali é bem mais novo que eu. E aí acabava que lá em casa tinha Danoninho, tinha Todinho, tinha isso, tinha aquilo, que também, né, uns anos atrás, isso daí era o lanche da escola. O suco de caixinha e por aí, e lá em casa tinha um tanto. O que aconteceu com meu irmão? Que ele estava nesse meio, né? Meu irmão, ele foi crescer, ele foi uma criança um pouquinho mais gordinha. Só que o que aconteceu? O profissional que estava atendendo minha mãe, o questionamento dele foi o quê? Quem que leva para sua casa? Né? O Danoninho, o Todinho, as coisas, não vai direto na boca dele. Alguém coloca lá para poder ter essas ofertas, né? E aí, nossa, gente, é muita coisa para falar. Eu já tô quase pulando as etapas de tanta coisa que a Luísa vai falar também. E vem muito dessas ofertas também, de que o adulto que vai oferecer para essa criança, né, as coisas que ele tem de oportunidade para comer. Mas antes da alimentação em si, a gente tem aí o processo do aleitamento materno. A amamentação, a gente tem as mães, né, que conseguem... Na verdade, a amamentação, ela é um super desafio, né, Lu? Como todos da maternidade, né, gente? Não é nenhuma parte. Vamos parar só na introdução alimentar, sem chegar na escola, sem chegar nem em todas as outras pra frente. Mas falando pra amamentar... Primeiro é o parto, tá? Primeiro é a gravidez para algumas, que já é desafiador. Aí o parto, quando a gente acha que tinha que preocupar com o parto, aí vem a amamentação, aí vem... Vamos pulando as etapas, agora vamos passar pra amamentação. A gente tem um índice, na verdade, de 75% de mulheres que desistem de amamentar nos 15 primeiros dias. Que é ali na verdade, assim, as coisas mais difíceis, né, que pode acontecer, mais desafiadoras ali de amamentação, são ali nos 15 dias. É ferida, é o engurgitamento, né, e todas aquelas coisas. E a amamentação, para a introdução alimentar, pensando nas mães que amamentam e pensando nas mães que, porventura, né, precisaram de algum outro suporte com o leite em pó, com os complementos, qual é o tempo, assim? O que tem de importância desse aleitamento materno? Por que vale a pena persistir nessa amamentação, mesmo com todas essas dificuldades aí e talvez envolvendo também um pouquinho de dor, de ferida, de investimento? Às vezes precisa de ter um investimento também, que é o que a gente já falou, inclusive, no outro podcast, que é o investimento do pós-parto, que a gente fica muito focado em enxoval e parto e esquece do que vem depois. Qual que é a importância disso tudo, Lu? Assim, vai interferir essa amamentação? Vai interferir esse processo de amamentar? Interfere ali na introdução alimentar também? Ai, é tanta coisa que eu quero falar. Eu já estou tentando guardar várias coisas que você falou aí que depois eu quero comentar. A questão da humanização, a questão das compras de alimentos sem qualidade, mas vamos por partes, vamos falar da amamentação. Então, a primeira coisa, assim, como todo esse processo do maternar, eu falo que o melhor investimento que a gente faz desde a gestação, né, muito mais que qualquer enxoval, até porque a maioria das coisas que a gente compra para o enxoval a gente não usa, vai usar. Né? E eu sou um exemplo vivo disso. A minha irmã foi muito influente na minha maternidade, assim, sabe? Ela que eu brinco que ela abriu portas para algumas coisas e eu continuei mais do que ela, assim. E eu lembro que ela sempre me falou de parto, de sling, e uma das coisas que ela falou, para que você vai comprar berço?
você não vai usar. Eu falei, você é louca. Claro que eu vou usar berço. Você acha que eu vou ser igual a você? Que meu filho vai dormir até 2 anos no meu quarto? Minha filha tá com 5 e ainda dorme comigo e o berço nunca foi usado. Mentira, ela não dorme só comigo, não. De vez em quando ela vai pra minha cama, mas ela pediu pra sair da cama com 2 anos, porque é criança, né? Enfim. Mas a gente... o maior investimento, na verdade, maior do que qualquer enxoval, é informação de qualidade para todos os âmbitos, para Parto, para amamentação, para introdução alimentar e profissionais atualizados, né? Então, por exemplo, eu estava super informada para o parto, né? Fiz escolhas assim muito conscientes para o meu parto e dei uma esquecida da amamentação. Se não fosse Ana Abas junto comigo no dia da minha pojadura, de madrugada, inclusive, Nossa, Lu. eu provavelmente tinha perdido uma Largar amamentação tudo. exclusiva, pelo menos, né? Porque era engurgitamento e o leite não saía. E aquela menino coisa toda. chorando. E menino chorando e ninguém tinha me falado aquilo E ali o tanto de direito. palpite. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, esse investimento que você falou no profissional ali do seu lado. Gente, quem puder ter um consultor de amamentação, uma consultora de amamentação do lado, grudado, para quando o bebê nascer, é essencial, né? Porque realmente vai esclarecer na prática. Porque por mais que a gente estude, a prática é diferente da teoria. Então, para conseguir amamentar, de preferência exclusivamente, né? Principalmente para aquelas mães que querem, é essencial para o processo alimentar. Por quê? Vários motivos, até vamos tentar listar alguns aqui, né? Primeiro, questões de imunidade, né? Questões de vínculo, isso tudo aí que já é muito importante. Agora, pensando diretamente na introdução alimentar, primeira coisa, a introdução alimentar, ela não é um período de alimentar. Ela é um período de introduzir o alimento. De experimentar. Já é a primeira chavinha, assim. Na hora que eu vou começar a oferecer alimento pro bebê, eu falo, agora eu vou alimentar o bebê pela comida. Não. Eu vou introduzir o alimento na vida desse bebê. Então, a principal fonte alimentar até 1 ano é o leite. Só que quando esse bebê tem aleitamento materno, isso se torna mais leve do ponto de vista de que eu não preciso ficar quantificando, de que eu não preciso me preocupar se aquele bebê, porque o ideal, inclusive, é que ele não tenha muita fome, embora isso também seja uma quebra de paradigma, mas se eu vou começar a introdução alimentar de um bebê com fome, ele vai ficar nervoso, ele não vai querer comer, então eu posso dar um mamazinho ali, ele vir... Acalmar e depois... Né? E ele acalmar e ele vir interagir com a comida. Segunda coisa... e aqui, né, não é a gente falando mal de fórmula de jeito nenhum. Tem gente que acha que consultor de amamentação, quando começa a falar de fórmula, é igual ativista falar de cesárea, porque não gosta. Não, gente, ainda bem que existe a fórmula, ainda bem que existe a cesárea para quando ela é necessária. E muitas vezes ela vai ser. Só que a gente usa desnecessariamente na nossa cultura. E não adianta a gente falar que é a mesma coisa, porque não é. Primeiro, em termos de imunidade, vínculo, que a gente já falou. Segundo, em termos de sabor. A fórmula infantil, ela é um sabor único padronizado. O leite materno, ele varia o sabor de acordo com a dieta materna. Eu nunca vou esquecer um dia que eu fiz um frango lá em casa, que chama frango aos 40 alhos. Nossa, de tanto o alho leite que tem. ficou... Aí a Maria Flor, assim, a gente dormindo de tarde, era um domingo, dormindo de tarde, sentia aquele gosto de alho. Eu falei, gente, mas que gosto é esse? Que gosto não, desculpa, um cheiro de alho. Que cheiro é esse? Eu já limpei a cozinha há tanto tempo, na hora que eu vi era da boca dela, sabe? Porque eu comi tanto alho que meu leite ficou com cheiro. Então, pensa para uma... Com gosto e com cheiro também, né? Então, pensa para uma criança que já conhece uma variação de sabores desde que nasceu, ela vai ter muito mais facilidade de aceitação na introdução alimentar, né? Então, isso é um ponto muito importante também. Sim. Segunda coisa é que o aleitamento materno, né, embora o ideal que a gente amamenta até 2 anos ou mais aquela mãe que consegue chegar pelo menos até 1 ano, ou que deseja chegar pelo menos até 1 ano, e isso é... Desafiador. É desafiador, mas eu ia falar que isso é contraditório, né? Tem muito profissional que pode ainda não passar essa informação para as famílias, porque isso é novo. Mas hoje a gente já sabe que a criança, ela a partir de 1 ano, ela não precisa mais de leite. Ela não precisa mais de fórmula. O leite pode fazer parte da rotina alimentar. Pode ser o leite de vaca, se aquela criança não tiver nenhuma intolerância, mas como parte das refeições, se for hábito da família. Ela não precisa de tomar leite desde que ela tenha uma alimentação variada, com outras fontes de cálcio. E a fórmula infantil pode ser prejudicial para o processo. Por quê? Primeiro, porque ela é ultraprocessado, então ela estimula paladar, ela
facilita que a criança aceite, né, esse alimento. Segundo, que ela é um leite enriquecido. Então, quando a gente olha hoje com muita segurança para a autorregulação do bebê, que ele nasce com capacidade de autorregulação e ele vai manter essa capacidade desde que a gente permita e não mais Não 3 insiste. colherinhas para poder ganhar a sobremesa. Só coloca pra gente o que é essa A autorregulação. autorregulação é a capacidade nata do bebê saber o quanto ele precisa para se desenvolver, né? Então, a melhor prova disso é que qual é o bebê que vai desenvolver em melhor potência ali, que vai ter o desenvolvimento mais fisiológico. O bebê que flui uma amamentação, né? Sem nenhuma dificuldade depois de um tempo e que amamenta em livre demanda, que é a orientação ideal hoje. E a livre demanda, quantos ml por dia um bebê de 4 meses mama? Ih, Não tem jeito da gente saber, né? Então, o bebê que decide essa quantidade. sim. E aí, quando a gente passa a controlar, seja numa mamadeira ou seja na comida, a gente quer decidir pela criança o quanto ela vai comer. ela vai querer. E se ela não come, a gente fica lá, só mais uma colherzinha. Insistindo. Aviãozinho, abre a boca pra ela comer. E aí, a gente pode tirar essa autorregulação com o tempo. Enfim, mas se a gente faz um processo respeitoso, dando autonomia e mantendo essa autorregulação, a criança de 1 ano, ela naturalmente diminui apetite e interesse pela comida. Por quê? Porque ela diminui taxa de crescimento e ela começa a andar, ela começa a explorar o ambiente. Ela não quer ficar sentada de frente. Não quer perder tempo comendo. Não quer perder tempo comendo, porque não é mais tão novidade quanto era antes. E aí, se tem uma fórmula infantil, eu supro as necessidades dela, realmente. E aí Então, vai a gente perder o tem uma interesse visão mais de, tipo ainda. assim, pelo menos ela está sendo alimentada. Só que a gente não olha para o comportamento alimentar, que a criança ainda está em fase de desenvolvimento em relação com a comida. E se eu supro a necessidade dela com um alimento único, que ela não tem estímulo de mastigação, que ela não tem estímulo de explorar a textura, eu gero problema lá na frente. E aí, a criança que, primeiro, eu tenho dificuldade de tirar a madeira depois. Segundo, a criança que não aceita textura, que não aceita... Então, eu falo muito isso, assim. O início da introdução alimentar é o momento para a gente começar a dedicar a esse processo, mas não para por ali. Eu brinco, inclusive, né? Eu dou o curso de introdução alimentar no início, com 6 meses, e eu brinco com as mães, vocês têm que voltar com 1 ano para a gente reciclar as informações, porque muda a fase de desenvolvimento. E é um risco da gente colocar esse processo a perder, assim. E quando é leite materno, a história muda, porque o leite materno é fisiológico. Então, naturalmente, até pela forma que o bebê suga, muda. A fisiologia dele... A mastigação dele. Quando ele começa a introdução alimentar, ele mais suga fisiologicamente. O padrão alimentar é mais sucção do que mastigação. Então, ele extrai muito leite com muita facilidade. Sim. À medida que ele vai desenvolvendo, ele vai mudando para um padrão mais mastigação do que sucção, e ele perde até fugiu a palavra aqui, mas a eficiência de mamar. Então, às vezes, a gente tem aquela ilusão, não, mas com 1 ano e meio ainda mama muito, mas ele extrai menos leite. O padrão de mamada ele vai mudar. O padrão vai mudar. Então, a quantidade de leite que ele recebe vai diminuindo naturalmente. E, além disso, é um leite fisiológico, né? Que não tem um padrão de nutriente ali. A criança, na fase que ela está crescendo mais, o leite vai ser mais proteico. Sim. Na fase que ela está crescendo menos, ele é mais calórico, mais carboidrato, às vezes mais gordura. Tá gripada, tem mais anticorpo. Então, o leite materno a gente não precisa se preocupar. Quem quiser continuar amamentando a partir de 1 ano, pode continuar livre demanda, mesmo que aquela criança não coma quantidade suficiente. Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar em alimentar. nada. E a fórmula, a partir de 1 ano, pode atrapalhar. Então, isso é também uma grande diferença, assim, da gente manter esse processo de amamentação. A gente tem também, você falou 2 pontos aí, que é... Primeiro, só para reforçar, que a amamentação exclusiva, quando a Luísa trouxe pra gente, é exclusiva até 6 meses. Só leite. Nem água, né, Lu? Nem água, nem um suquinho, nem uma laranjinha, nada. Nem um chazinho, nada. Só o leite materno, isso falando de amamentação, né? 6 meses. Depois de 6 meses, que é onde a gente preconiza, né? Onde é o preconizado que comece aí a introdução alimentar,
em torno de 6, né, Lu? Na verdade, 6. Por que 6? Porque a maioria dos bebês em torno de 6 meses, e aí esses 6 meses é corrigido. A gente conta 6 meses das 40 semanas gestacionais, né? Ah, então, Então, às vezes, tem bebê que nasceu de 38 semanas e a mãe fica lá desesperada que com 6 meses o bebê não senta. Mas o bebê tem crédito de 2 semanas pra gente avaliar. Os nenéns prematuros. Os nenéns prematuros a gente tem que corrigir. Total. Muito, Gente. inclusive. E aí, mesmo os nenéns a termo... Então, por exemplo, meu bebê nasceu com 40 semanas, mas com 6 meses ele ainda não tem um sinal de prontidão, eu não preciso eu não devo começar a introdução, não preciso te preocupar. Não tem problema a gente atrasar um pouco o processo de introdução. O problema é adiantar, porque o bebê precisa ter os sinais de prontidão. Quais são eles, né? Então, vamos falar que Então, o primeiro e principal sinal de prontidão é o bebê sentar sem apoio. Né? Sinal de prontidão é o bebê falar assim, tô pronto pra comer. Exatamente, estou pronto para comer. Então, qual é o sinal que eu posso oferecer comida para aquele bebê? Coloquei ele sentadinho num tapetinho seguro, ou às vezes até numa cama que não seja tão mole, porque na cama mole dificulta também. O bebê ficou, sustentou coluna e cabeça, e aí eu vou pôr um objeto na frente dele, ele vai conseguir pegar esse objeto com as 2 mãos. A gente fala levar para a boca, mas às vezes ele vai levar para a boca, ele pode brincar, mas ele tem que se sustentar segurando aquele objeto. Então, esse é o primeiro e o segundo sinais. E o terceiro é ele não ter tanta protrusão de língua mais, que é quando o bebê fica empurrando a Coloca língua. o objeto na boca bebê e de 4 meses, cuspindo. que a gente tentou dar a papinha, né? Que deu papinha há uns anos atrás, para ficar aqui muito na vontade de não acontecer isso mais. Infelizmente ainda acontece, mas o bebê de 4 meses, quando a gente tenta dar papinha, ó, ele empurra a papinha toda porque pra ele não fora. tá pronto pra receber aquilo ali. Mesmo quando... Por isso que liquidificou, na verdade, né? Há um tempo atrás. Porque o bebê só tinha capacidade de sucção. Só líquido que ele deveria receber. Só que o líquido é leite materno, né? E aí, a partir do momento que ele senta, sustenta a coluna e cabeça, olha o tanto que a gente não para olhar pra criança e tanto que a natureza é perfeita. Sustentou a coluna e cabeça, consegue explorar o mundo e consegue fazer movimento de mastigação. Tá pronto pra comer. Bora comer. Mas não quer dizer que ele vá comer. Também Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Ele tá pronto para receber o alimento, caso ele queira comer, mas pode ser que ele não queira e também tá tudo bem, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa de avaliar, inclusive com esse tempo cronológico. E aí, sim, a gente começar esse processo, mas sem forçar. Deixar, né, o processo fluir naturalmente. E permitir que essa criança explore esse universo. E por aí vai. E tem ali também, Lu, quando você falou da autorregulação, eu lembro muito de quando eu comecei a introdução alimentar lá em casa, a primeira coisa que eu ofereci para as meninas foi manga. Porque se deu certo com a Yasmin a manga, com a Júlia também ia dar certo. Aí então, pior, né? A gente acha que vai ser igual. Aí foi o primeiro alimento que eu ofereci para elas. Coloquei elas lá sentadinha. Fui tudo no chão, aqueles cadeirão, aquelas coisas toda lá, linda, que todo mundo tinha. Lá em casa nunca teve muito dessas coisas, não. Era sempre um tapete que ainda fosse fácil, de só passar um paninho e resolvia. Ou então até um plástico também. Uma vez você até mostrou uma coisa que eu colocava embaixo da cadeira. Eram umas coisas assim que eu fazia. Deixava sentada lá e colocava lá na frente dela, né? E aí eu lembro que a Yasmin comia, assim, era uma manga, um bebê de 6, 7 meses mais ou menos, quando ela começou. Uma manga inteira, todo mundo ficava, né? Mas tá muito, vai passar mal, mas tá isso. Não, a Luísa falou que ela sabe a hora de parar. Mas eu ficava assim, né? Tá muito. Será que ela não vai passar mal? Mas foi. Ia lá comer e todo aquele jeito. E Juju foi do mesmo jeito. Eu não tive essas frustrações, assim. Claro que mães de mais de um filho, a gente sempre vai comparar uma coisinha ou outra, né? Mas não aconteceu coisas de tantas comparações. Até depois, assim, da autorregulação de novo. As meninas sempre gostaram muito de banana. 2 bananas, 3 bananas. E assim, elas iam. Quando menorzinho. Depois elas... E, de fato, quando a gente vai acompanhando e respeitando todo esse crescimento, eu fui percebendo também que se um dia... E também era uma coisa aleatória. Um dia ela comeu 3 bananas. Aí, no outro dia, não. Ela já comeu uma outra coisa, ou uma banana só, enfim. Tinha exatamente essas coisas, assim, de... não era aquela quantidade, né? As marmitinhas, geralmente, elas são feitas, na porção. Aí, vai comparando... tem que comer a porção inteira, ou meia porção, enfim. No almoço hoje, fulano de tal comeu meia porção só.
Ah, não, então tá acontecendo alguma coisa, por que não quer comer? E começa, né, a insistir. E essa autorregulação, ela é muito interessante. Eu só fui perceber isso por causa dessa forma que eu também, né, tive, né, essa introdução alimentar com as meninas. Agora, Lu, eu tive a escolha, também tive todas essas informações aí de como que poderia ser oferecido, né, esse alimento. Introdução alimentar, por onde que eu começo? Eu busquei muito o que também estava de acordo ali com o que era real para mim, o que eu ia conseguir fazer, que era o BLW, né? Que você vai explicar para a gente também um pouquinho. Só que tem também, dentro dessas alternativas, né, de formas de introdução alimentar, que eu conheço, são 3, né? Que é a papinha mesmo, a mais ou menos, e a BLW. Eu fui pela BLW, que são os alimentos grandes, né? E aí colocava tudo na boca e tudo, e todo mundo desesperado do meu lado. Só que com a Juju em si, porque com a Júlia eu voltei a trabalhar muito cedo. E aí a Juju já foi intercalada. Ela não foi só o BLW, igual foi a Yasmin, que a Yasmin eu fiquei com ela, tive a oportunidade de ficar com ela por mais tempo. A Juju, como eu já voltei a trabalhar em horários, né, de alimentos, que a gente tem a rotina toda, né, da alimentação também, se oferece naquele horário. Vai sempre oferecendo. Se comer ou não, beleza, mas tá ali, ela tá ali para oferecer. Tinha outras pessoas que precisavam oferecer para mim. E aí, ficou mesclado. Ficou meio BLW, meio participativa, meio aquelas coisas. Mas é muito interessante essa questão do BLW em si, só que só eu que tinha segurança para poder oferecer desse jeito. Minha mãe, não quero oferecer isso mais, não manda aqui para casa desse jeito, eu vou oferecer do meu jeito. E foi também, que foi tudo bem. Não deixou de ser respeitosa também, mas foi do jeito que esse outro cuidador, que eu também, né, que você vai falar um pouquinho também, o cuidador, ele também tem que ter segurança para oferecer daquela forma. Não significa que o BLW talvez seja o melhor pelos parâmetros aí, talvez, mas se aquele cuidador não está bem para poder oferecer, não tem os cortes certos, não tem os alimentos certos e parará, e aí a gente acaba colocando um risco a mais? A gente pode falar uma coisa assim? Vamos lá. Primeiro, vamos desconstruir um pouquinho essa sua fala aí, que igual quando a gente fala de humanização, a pessoa acha que é o parto natural, o parto humanizado é o parto natural. E na hora que vem esse conceito de BLW, ele ficou muito forte essa ideia de alimento em pedaços, né? E aí quando você fala assim, minha mãe não consegue dar BLW, ou às vezes a pessoa não quer dar só BLW, o que é BLW, na verdade, né? Isso. Então, na tradução ao pé da letra, BLW é Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Não tem nada falando de pedaço. Não tem nada falando... Não, até comida tem, porque, né, o processo que ele vai começar a deixar de comer. E aí, na hora que deixar de só mamar. Só que aí, na hora que a gente fala ao pé da letra, né, o desmame guiado pelo bebê, a gente acha que ele vai deixar de mamar pra comer. A gente foca no desmame. Igual na introdução alimentar, a gente foca no alimentar, mas na verdade a introdução, o BLW, o desmame guiado pelo bebê, a gente não tem que focar no desmame, a gente tem que focar no guiado pelo bebê, né? E aí, quando a gente absorve o conteúdo ao pé da letra, se ele vai guiar sozinho e ele não tem autonomia pra pegar uma colher e enfiar no prato e trazer para a boca, porque senão vai cair tudo no meio do caminho, o alimento, para ele fazer isso tudo sozinho, dá autonomia total, porque naturalmente ele está pronto para explorar o mundo, tem que ser ele com a mão. E ele só consegue trazer para a boca no início se é um pedaço grande. Então, é isso. Só que aí, a gente entra com essas angústias, assim, não consigo dar pedaço, não foi assim que eu aprendi, eu tenho medo do engasgo, que também é uma coisa pra gente desconstruir, porque o pedaço diminui a chance de engasgo no início da introdução alimentar e no futuro. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas o que a gente precisa entender é que o foco é na autonomia do bebê, é no respeito, né? É ele mostrar a aceitação dele ou não. E aí é engraçado que quando a gente fala de BLW, a gente acha que é só dar pedaço, e aí a gente põe lá o alimento e a gente vê no Instagram aqueles bebês comendo, lambuzando. A gente cria expectativa que é assim, né? Até eu fui assim. Eu mostro o primeiro vídeo da Maria Flor no meu curso, inclusive, e falo, gente, a minha expectativa, que eu ainda não tinha formação na época, era, coloquei uma mãozinha lá, ela ia pegar, levar pra boca, mastigar e engolir.
Mas não é isso. Ela precisa de primeiro conhecer o ambiente. Ela precisa de tudo. nem pegar, ela pegou no primeiro dia, tá? Mas ela precisa de pegar. Hoje é muito legal quando eu vejo esse vídeo, porque eu vejo que ela tá ali, ó, olhando pro lado, entendendo aquela altura que ela tá sentada e ela nunca teve antes. Aí ela tenta pegar uma mão escorrega, ela assusta, sobe um cheiro que ela nunca viu na vida. E aí, direto, todos os dias, para ser mais exata, eu recebo famílias e às vezes contatos assim, a BLW não deu certo pro meu bebê. E não existe isso. Não deu certo pro adulto cuidador que não teve paciência de esperar o tempo do bebê. Porque o sinal de prontidão é sinal que ele está pronto para ser exposto ao alimento. Mas o tempo para comer é dele. Se eu coloco hoje na sua frente um alimento que você nunca viu na vida... Pode ser que você pegue e experimente, pode ser que uma outra pessoa não vai nem experimentar, vai ter uma pessoa que vai pegar, explorar, cheirar. Então, cada um vai ter seu tempo de conhecer aquela nova experiência ali, né? Então, não é que vai ser para todos. E aí, as que não dão conta, tá tudo bem se BLW não deu certo para você, adulto. E aí, a gente vai oferecer na boca do bebê, só que de maneira respeitosa. Sem enfiar na boca, né? Sem enfiar na boca, com textura desde o início, falando pro bebê o que tem ali. A textura que você fala é o não amassar, não bater no liquidificador, não misturar tudo. No início, quais são as formas que a gente orienta hoje, né? Na literatura tem 5, mas eu vou falar das 2 que a gente orienta, que é o ideal hoje. Ou eu vou deixar o pedaço lá pro bebê pegar e explorar. Esse pedaço tem que ser maior do que o punho dele, porque ele só consegue pegar com a mãozinha fechada e só vai comer o que tá pra fora. E tem que ser de uma textura suficiente para ele morder sem dente. Então, a gente faz até o teste de esconder o dente com os lábios e o adulto testa para saber aquela textura. Então, essa é a opção de eu oferecer para o bebê comer sozinho. Se eu não quiser oferecer para ele comer sempre sozinho, eu vou amassar grosseiramente. Então, a mesma textura que eu testei assim na minha boca, eu coloco no pratinho, amasso com garfo, mantendo uma textura, porque eu preciso que ele desenvolva mastigação desde o início. Então, é como se a gente pegasse a banana, e aí, se você amassa a banana grosseiramente, você vai mastigar. Se você fica amassando pro resto da vida, você vai... Põe na boca e vira papa. Então, não é isso que eu... Tem que ter textura desde o início. E como é essencial que a criança explore, porque quando ela senta, ela está no auge da capacidade sensorial de sentir as texturas com a mão, por isso que, inclusive, tudo que ela pega, ela leva para a boca, ela tem receptores nas mãozinhas parecidos com os da boca, então é importante demais colocar a mão. Então, para quem não quiser oferecer só pedaço, eu posso oferecer na boca, mas, né, de maneira respeitosa, mas é legal ter o pedaço para a criança explorar. E deixa ela encostar na comida. Deixa ela encostar, porque, inclusive, tem muita família que fala assim, então eu vou oferecer legumes em pedaço e arroz e feijão com a colher. Só que aquela criança não aceita o arroz e feijão. Por quê? Porque ela não pôs a mão. Não conseguiu encostar. Né? Aí, quando ela começa a pôr a mão, ela começa a aceitar que isso venha para a boca. Né? Então, isso é importante, até porque, lá na frente, as dificuldades alimentares, a maioria que a gente vê, principalmente, né, quando foi gerada na introdução alimentar, que é a maioria delas, não é por sabor, é por textura. Por isso que é tão comum crianças e até adultos que tomam suco e não comem fruta, come comida batida, mas não pode sentir pedacinho, porque é a textura que a criança tinha que explorar naquele momento e não teve oportunidade. E isso vale, inclusive, para o momento extra-alimentar. Então, o bebê de 5, 6 meses, que está se preparando para começar a comer e receber milhões de texturas na boca dele, ele precisa de pisar na grama, ele precisa de andar descalço. Eu brinco que bebê de meia, bebê de luva não come. Porque ele precisa de sentir as texturas. Aí tem as atividades sensoriais que a gente pode fazer também, que vai facilitar muito esse processo de introdução alimentar e de aceitação. É muito bacana tudo isso. Eu sou muito apaixonada por esse universo. Se deixar, eu fico aqui falando até. E eu tenho fotos lá em casa, eu até coloco para as meninas para elas verem hoje. E é assim, feijão, a Júlia tá toda de feijão. Cabelo, era sempre assim, era comer banho, porque não dá, não é só paninho. Não vale só paninho. Lu, mas e esse engasgo? Então, vamos lá, na introdução alimentar. Do engasgo, né? Esse medo do engasgo. Então, é o momento que menos tem chance da criança engasgar quando a gente começa na hora certa. Então, uma coisa muito importante da gente entender é que, principalmente hoje, a gente com muita informação em rede social, principalmente, às vezes a gente mistura os conceitos. Então, pode dar pedaço, mas não espero o sinal de prontidão. Aí deu ruim, né? Então, a gente precisa de entender que
bebê, para começar a comer, ele tem que estar pronto, e é independente se for em pedaço ou não, porque tem outras questões digestivas. E quando ele está pronto, ele está na fase que ele tem menos risco de engasgar. Menos do que eu, menos do que você. E muito menos do que uma criança de 1 ano, por exemplo, que passou por uma introdução tradicional. Por quê? Porque quando começa a introdução alimentar, o bebê, né, quando ele tem o sinal de prontidão, ele sustenta coluna e cabeça, e ele passa a ser capaz de fazer movimento de mastigação, porque ele está com sustentação aqui da cabecinha. Só que ele ainda não sabe mastigar. Ele vai desenvolver essa capacidade a partir do quê? Da oportunidade, né? E qual é a oportunidade? Textura. Oferecer, né? Textura. E aí, como o padrão dele ainda é sucção, a sucção ao seio materno, né, que é o natural para o ser humano, ela exige que a língua trabalhe muito, e a fisiologia da língua, né, você vai saber até melhor do que eu aí, mas a fisiologia da língua do bebê só amamentado, desde que ele nasce, é totalmente diferente da nossa. A língua é alta, né? Ontem eu até estava vendo aqueles videozinhos que mostram assim, a movimentação dela, né? da língua. Então, é uma língua muito mais alta do que a nossa. Se a gente olhar um bebê mamando com 4, 5, 6 meses, a gente vê a língua para fora aqui, Sim. né? E aí, como essa língua é alta, a fisiologia dela é toda alta, o reflexo veio para frente também, que é o reflexo que a gente chama de reflexo de Gag. Então, ele está no auge da sua eficiência, porque ele está aqui na frente, enquanto a via aérea está aqui embaixo, né? Tanto é que você pega, por exemplo, uma escova de dente e coloca na sua boca, você vai enfiar ela lá no fundo. Para ter o reflexo. Um bebê de 5, 6 meses, você encosta aqui, ele já vai fazer o reflexo de ânsia de vômito, que é o reflexo de Gag, né? E aí, quando eu dou o pedaço pro bebê no início da introdução alimentar, ele ainda não sabe mastigar. E aí que é o desespero dos adultos, né? Mas o que ele vai fazer com aquele pedaço? A tendência daquele pedaço é escorregar, né? Porque ele não sabe manipular na boca. Só que o reflexo tá tão eficiente que joga o pedaço para fora. E aí, muitas vezes, o pedaço volta e cai. O alívio dos cuidadores. Mas muitas vezes ele continua na boca. O reflexo, né? Põe pra frente, ele continua na boca. Aí que o bebê vai perceber que ele precisa de alguma coisa, lateralizar a língua para poder manipular na boca, mastigar e engolir. Então, esse é o melhor momento para isso. E aí, o bebê que vai ter nessa oportunidade, vai ter nesse reflexo de Gag, e é isso que a gente precisa entender, gente. O reflexo de Gag é positivo. Embora muito cuidador quase infarte nele, porque confunde com engasgo, reflexo de Gag é proteção para engasgo, né? É completamente diferente. E o Gag, para quem não conhece, o bebê faz aquele sinal de vômito mesmo, né? E aí pode achar mesmo que tá no engasgo, mas ele tá resolvendo ali. Ele precisa de um tempo para conseguir resolver. Vamos já explicar, inclusive, isso. Qual que é a diferença de um pro outro? Ótimo. Como que a gente diferencia o engasgo do Gag? O engasgo do Gag. Primeiro, como o bebê tem um reflexo muito eficiente nesse momento, se ele tá sentadinho, né, na cadeirinha, apoiado, e tá ali com o alimento nos cortes corretinhos, não é cilíndrico, né, nem nada disso, é muito pouco provável dele engasgar, porque ele realmente está numa fase que ele se resolve. E o Gag, o bebê está ativo, fazendo movimento de língua, né? Aquela ânsia de vômito. Ele não perde padrão respiratório, ele não fica roxo, ele não fica branco. Ele está ativo. Mexe os bracinhos normalmente, né? E aí, o que a gente faz no Gag? Nada. Espera. A gente não pode intervir no Gag. Porque se eu tento tirar da boca, se eu bato nas costas, levanta a mão, no interior levanta a mão, né? Aí eu posso transformar o Gag em engasgo, porque eu tiro o bebê da organização que ele estava ali, né? Então, é rezar, contar até 10, deixar passar e confiar. Respirar fundo. Respira fundo, confia no bebê que vai dar certo. Resolver. E o engasgo é perda de padrão respiratório, parcial ou total. E aí o bebê vai ficar sem conseguir respirar. Ele vai perder o padrão respiratório, então ele vai ficar branco ou roxo e molinho. Às vezes vai chorar e não sai som, né? Só sai lágrima. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse chorar, porque às vezes no Gag pode estimular lágrima também. Então, não é sinal de que é um engasgo. Sim. Né? Tossir também é muito comum, e aí não é nem Gag, nem engasgo. Eu brinco que se chorou, tossiu, mamãe sorriu. Tá ótimo. Tá tudo bem, né? Então, realmente a gente vê se o bebê tá perdendo o padrão respiratório, ficando roxo, ficando molinho, e aí a gente resolve com manobra de desengasgo, né? Mas é mais provável um bebê, no início da introdução alimentar, engasgar quando tá mamando, ou às vezes quando tá brincando no chão e a gente não vê, do que na própria introdução alimentar. Porque como ele começa a fazer movimento de mastigação, o bebê, quando aprende uma habilidade nova, ele quer fazer o tempo todo, né? Às vezes vai deixar ele tapetinho, ele vai ficar assim...
É bonitinho demais de ver. Aí, às vezes, ele tá mamando e aí Ele fica lá. faz o movimento e o leite desce mal, sabe? Então, é mais arriscado do que na própria alimentação. E aí, o que a gente assusta muito, muitas vezes, é quando a gente escuta vizinho, alguém, televisão, falando, o bebê morreu com um pedaço de... Né? Até teve há pouco tempo uma criança que morreu com um pedaço de maçã. E aí, normalmente, o que acontece? Que é perigosíssimo uma criança de 1 ano que teve uma introdução alimentar tradicional, não aprendeu a mastigar, não teve a oportunidade de desenvolver essa mastigação, recebe pedaço com 1 ano. E aí, o reflexo já desceu. Na hora que ela recebe aquele pedaço, ela não sabe lidar com ele. E aí que mora o perigo da gente fazer papinha, da gente liquidificar, da gente não deixar a criança desenvolver mastigação. Porque aí quando faz 1 ano, a gente acha, agora fez 1 ano, pode. Aí é pior se essa criança não teve oportunidade. Alguma hora ele vai ter que aprender. Ou vai ser com 6, 7 meses, ou vai ser com 1 ano. Só que com 6 meses é muito mais seguro do que com 1 ano. Porque o reflexo tá na frente. Por causa do reflexo. Né? E aí, com 1 ano, o bebê que recebeu o papinha, a gente tem que tomar muito cuidado para dar as texturas. O bebê que recebeu o alimento com textura desde o início é, assim, incrível. Eu tenho vídeos da Maria Flor que quando eu passo, eu conto assim, gente, não faço isso em casa, mas é para demonstrar para vocês o que é bebê comendo depois que ele aprendeu realmente, sabe? É tipo um pedaço pequeno que tira o caroço da boca com a maior eficiência, assim. Sim. E... Consegue selecionar o que é para engolir, o que não é. Porque é no melhor momento para ele aprender. Eu brinco que é igual 1 ano. Se você fica com um menino no colo, fez 1 ano, você fica com o menino no colo 24 horas por dia, né? E só põe no chão a primeira vez quando fez 2 anos. Não vai andar. Vai ter que ir fisioterapia. Porque eu perdi ali o desenvolvimento fisiológico ideal que a criança vai desenvolver aquela habilidade. Então, é a mesma coisa. O melhor momento para aprender a mastigar é no início da introdução alimentar com sinais de prontidão. E aí... Aí natural. Vai. E nessa hora aí, Lu, além do natural, né, e de todas as coisas que você já falou até agora, a gente tem alguns pontos que a gente pode facilitar ainda esse neném de comer, de experimentar, de ser um momento legal também, né? Quais são os pontos chaves, assim, para essa introdução alimentar? Você falou uma coisa, né, na hora que eu falei de prescrição, de dieta, você ainda falou assim, mas não é só fazer dieta, que às vezes tem outros distúrbios alimentares. Mas tudo está envolvido nessa prescrição que a nossa geração tem de não ter criado uma boa relação com a comida. E isso envolve informação sensorial, emocional, né, que é muito importante para esse processo todo, e social. Comer é um ato social, né? Então, a gente sai com os amigos para jantar, a gente sai com os amigos para tomar um sorvete, tomar um café, tomar uma cerveja. Tudo tem comida. Então, tudo tem comida. É essencial que eu inclua a criança, desde o início do processo alimentar, nesse ato como um ato social mesmo. Então, comer aquela cena da criança no canto da parede recebendo comida não faz sentido nenhum para uma criança que está aprendendo a se ambientalizar socialmente. E só ela comendo, né? Ninguém mais comendo. Então, uma das coisas mais essenciais é sempre o adulto cuidador comer junto com essa criança, né? Para ela ver. Eu brinco que no início da introdução alimentar, muitas vezes a gente vai alimentar um bebê e a gente faz... e abre a boca pro bebê, ele abre a boca, a gente enfia a colher lá dentro achando que ele quer. Não, ele tava só te imitando. Né? E aí, de repente, entra uma coisa na boca dele que ele não imaginava. Aí, não sei por que meu filho tranca a boca agora. Né? E aí, quando a gente levando pra lógica, peraí, ele me imita. Abro a boca, ele abre. Como? Ele come. Se eu comer na frente dele, ele vai comer também. Né? Então, isso é muito importante. E aí, a gente vai passar para outras fases da alimentação que, no início da introdução alimentar, o bebê tá curioso, ele quer explorar, ele quer conhecer. Mas mais pra frente, se ele não tiver interesse no momento da refeição, ele vai querer sair dali a todo custo, ele não vai comer. Então, mais pra frente, são momentos que eu preciso de ter um ambiente social para fazer sentido para aquela criança estar sentada junto com a família, né? Esse hábito de sentar todo mundo à mesa. Claro que nem sempre a gente consegue que todo mundo sente, né? Ao mesmo tempo, pela nossa vida hoje. Mas é importante que a criança tenha sempre um adulto cuidador. Outra coisa essencial também é a gente permitir que a criança coma com atenção plena no ato de comer. Sim. Né? Eu fiz uma live muito legal esses dias com
com uma profissional falando disso, assim, que a gente paga milhões hoje para conseguir ter concentração, né? Fazer yoga e parar e ficar focada numa atividade só. A criança faz isso naturalmente. Por isso que na introdução alimentar ela tá lá focada no pedaço de brócolis, fica horas olhando para ele, porque eles têm essa atenção plena. E a gente tenta tirar eles disso. A gente põe para comer vendo televisão, a gente põe para fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí depois lá na frente a gente quer pagar milhões para poder concentrar na hora de comer, né? Então, isso também é essencial, assim, a gente ter a alimentação como atividade única daquele momento. Não ter distração, não ter brinquedo, né? Esse ambiente. Porque comer não é só comer, né? É muito além desse colocar comida na boca. E aí eu volto para uma pergunta que você me fez lá no começo, de por que, né? Ou como é o meu trabalho... com os pais, já que eu sou nutricionista de criança. É exatamente ter essa visão de... até para a criança que já teve um processo prejudicado e tem dificuldades alimentares, a gente precisa de olhar um ambiente muito além da hora de comer. E muitas vezes a gente quer que a criança coma, ela está sentada na frente do prato. Ah, você tem que comer. Se eu não comer, você não vai ficar forte. Ah, se eu não comer, você não ganha isso. E aí vai ficando cada vez mais... mais difícil para ela poder comer também. Mais difícil para ela também, né? Então... uma outra coisa que você também falou é esse olhar de humanização para a criança, de ver a criança como uma pessoa mesmo, que a gente tem que respeitar, tem que colocá-la como protagonista do processo e pensar como seria com a gente. Então, se você, no meio do almoço, você briga com seu marido, você vai perder a fome, você não vai querer estar ali, você vai ter uma raiva daquela comida. Então, imagina uma criança que todos os dias que ela senta na mesa é briga, é chantagem, é estresse. Então, às vezes, eu atendo as famílias achando que eu vou prescrever um cardápio para a criança e eu nem falo de comida. Eu vou falar do ambiente. Vai entender eu vou falar do brincar. Como que, na hora de brincar com essa criança, os pais podem trazer a relação com a comida nesse momento, né? Como que tá o tempo de qualidade dessa criança com os pais. Porque, às vezes, só tá com os pais na hora de sentar na mesa, e aí é briga, e aí a criança não vai querer ter nenhuma interação naquele momento. Então, é muito mais do que comida mesmo. Então, aquela criança que hoje, por exemplo, ela tá com dificuldade de comer... porque aí tem outra questão também, né, Lu? Porque tem a diferença do criança que não come e tem a diferença da criança que está passando, porque eu acho que existe, né? Uma fase que começa a selecionar as coisas. Aí não significa também que ela não está comendo, mas talvez seja a hora de que possa oferecer talvez outra coisa para ela ou mudar um pouquinho o ambiente. Então tem como resgatar isso daí também. Totalmente. Quando a gente come, eu brinco que a introdução alimentar é começar bem para comer bem sempre, né? Então, a gente está criando uma relação com a comida. E aí, uma das frases principais também da gente pensar, que serve para tudo na maternidade, mas para alimentação não é diferente, é que a inapetência, né, ou as dificuldades alimentares, principalmente quando a gente cria uma base na introdução alimentar, então, essas dificuldades alimentares é uma diferença de equilíbrio entre o que a criança come e o que a gente espera que ela coma. Sim. E aí o problema desaparece ou quando ela come mais ou quando as expectativas diminuem, né? Essa frase não é minha, essa frase é de um pediatra espanhol, inclusive. Então, o que a gente precisa de entender é o que a gente pode esperar para uma criança dessa idade com o desenvolvimento que a idade manda naquele momento. Então, a gente acha que a criança vai ter apetite... a mesma coisa sempre. Ou a mesma coisa sempre ou crescente. Né? Hoje mesmo eu atendi uma família que eu fui lá com a menina comendo super bem e aí expectativa de que vai ser assim para sempre. Não vai chegar uma hora que ela vai começar a selecionar, por exemplo, né? E aí a diferença da seletividade para escolha é que a seletividade a criança vai comer um alimento, sempre os mesmos alimentos, a mesma cor, da mesma textura, que aquela criança que não teve a oportunidade de conhecer. Agora, a criança de 1 ano, por exemplo, ela passa a ter percepção do poder de escolha. Então, toda vez que tem um alimento preferido, ela vai só nele, ela não vai nos outros. E aí, o adulto, o que faz? Passa a ter o preferido todos os dias para garantir que aquela criança coma. Só que quando eu entendo que o meu objetivo é criar uma relação com a comida, com esse alimento preferido já está criado. Eu tenho que sumir com ele para dar a oportunidade dos outros. Só que aí entra essa expectativa de que tem que comer quantidades significativas em todas as refeições, todos os dias. E você mesmo falou com suas meninas, é nítido. Com a minha também é nítido. Tem dia que ela bate pratão, tem dia que não come nada. Aí fala, agora ela tá adorando repolho. Aí no dia seguinte, mamãe, eu detesto repolho. Mas você comeu ontem. Mas ontem eu gostava, mamãe, agora eu não gosto mais. Então, a criança é isso. E aí, quando a gente acha que vai ser linear ou que vai ser crescente, a gente dá o tiro no pé
que é o que aconteceu lá com a sua mãe, Aham. com disponibilizar alimentos sem qualidade. Porque quando a gente fala de autorregulação, eu preciso de criar um cenário favorável para essa autorregulação. A introdução alimentar é o melhor momento para isso, porque a gente só vai dar comida de qualidade. Agora, quando entra aditivo, açúcar, alimento palatável, eu não preciso de fome para comer um doce. Eu não preciso de necessidade nutricional para comer o iogurte açucarado, uma gelatina, né? E aí, o que acontece? Não, tem que comer. Se não comeu comida, então eu vou dar o iogurte adoçado que ali. Pelo menos alguma coisa comeu. Aí, ele vai comer sem fome esse iogurte, não vai ter fome para a próxima refeição. E aí, entra uma fala muito potente também, que é a responsabilidade do adulto. Então, você mesmo falou que o profissional falou com sua mãe, né? Não quem foi coloca? ele que foi lá comprar. É. Então, quem coloca? Então, qual que é o papel do adulto na refeição, na alimentação infantil? E aí vale para introdução alimentar ou para qualquer fase. Então, o adulto decide onde vai ser a refeição, quando vai ser a refeição e o que vai ser oferecido. Ponto. Acabou o papel do adulto. A criança vai decidir se ela vai comer, quanto ela vai comer e o que ela vai comer dentro do oferecido. Não quero arroz, brócolis e feijão, quero biscoito. Não, filha. Não tem essa opção agora. Não tem essa opção. Biscoito é no final de semana, biscoito é no lanche, agora é... Então, não quero nada, tudo bem, filha. Então, beleza. Na hora que você estiver com fome... Tá aqui. A gente vai ver quais vão ser as opções do horário. Ou eu vou guardar essa comidinha, ou vai ser o próximo horário que eu vou disponibilizar e você vai falar o que você quer, né? Mas quando a gente começa a entrar com alimentos sem qualidade, aí é um ciclo vicioso, que é difícil de sair mesmo, porque eu mascaro o paladar. Entra a questão de vícios também, né? A gente sabe que o doce, ele tem um pontinho o doce, o viciante. aditivo, né? Às vezes o industrializado, que não, nem doce é, mas vai ter glutamato monossódico, que também é estimulante, é viciante. Então, Tá gostando da conversa, gente? Dá um like aqui. E olha, tá escrito aí na descrição também o Instagram da Luísa, tudo aí que ela faz, pra vocês conhecerem melhor essa musa da introdução alimentar, viu? Lu, me conta aqui também, o que tem que ter nessa comida? O que a gente vai oferecer pra essa criança? Arroz, feijão e carne? Legumes, né? Vegetais. Então, as refeições principais é o que a gente deveria... Eu falo que a gente vai oferecer para criança o que a gente deveria comer, né? Eu ficava super perdida nisso, do que eu vou oferecer. Às vezes tem lá 3 opções de legumes que seja. Eu sempre ficava na dúvida. Eu tinha que colocar mais de um, eu tinha que colocar 3. Aí não tem feijão, pode substituir por tal coisa. Só que depois eu fui perceber o leque também que a gente tem para poder dar essas coisas. Para poder dar de oportunidade. Você percebeu? É muito engraçado quando a gente conversa com algum vegetariano, que ele come coisas que nós carnívoros nunca nem vimos. E a gente pode comer, né? Eles não comem carne, mas a gente come todos os vegetais. Porque a gente não explora o universo de alimento que a gente tem. Sim. Né? Então, uma dificuldade é muito essa. Por quê? Porque a gente facilitou muito, a gente entra industrializado. Mas a criança, e aí... Desde a introdução alimentar, que deveria ser para todo sempre, até na nossa idade adulta, eu brinco que é desembalar menos e descascar mais. É comida de qualidade, comida de verdade, né? Então, basicamente, tudo que é comida, a criança pode comer. E aí, comida de verdade é legume, verdura, carne, né? Para as famílias que comem carne, cereais. E aí, eu não estou falando do cereal de pacote açucarado, não. O cereal que eu estou falando é arroz, quinoa, né? Os tubérculos, né? Batata, mandioca, fonte de carboidrato. E frutas. Então, isso deveria ser a base alimentar de toda criança, né? E aí, o almoço e jantar, sempre... Todos os grupos, o pratinho colorido, 5 cores no prato, né? Sim. Então, um carboidrato, uma proteína de origem animal e uma proteína de origem vegetal, que seriam as leguminosas. Aí não tem feijão, lentilha, grão de bico, né? Soja. Mas e se não tiver? Um dia ou outro, tudo bem. Eu tenho outra fonte de proteína também, né? Legumes e verduras, quanto mais melhor, mais umas 2 variedades, pelo menos. E uma frutinha junto ou de sobremesa ali. Pode ser uma boa opção. Só que aí que entra o ponto. 5 cores é a obrigação do adulto e não da criança. Então, não criem expectativa de que a criança vai comer todos os grupos alimentares todos os dias. Mas a minha função, como ensinando ela a comer, é disponibilizar todos os grupos até para ela ter poder de escolha. Mas a gente espera que uma criança que está numa fase de crescimento mais potente vai comer mais proteína, por exemplo.
E é muito bonito de ver, assim. Um aninho, às vezes a criança deixa de comer proteína, principalmente se ela tem suplementação de ferro, né? Porque ela cresce menos. Aí ela vai começar a andar, ela precisa de mais energia, ela vai mais pro carboidrato, né? E é interessante também porque, às vezes, só te cortando, tá lá o prato com as 5 cores, mas ela quer comer só uma cor. E é assim. E isso a gente pode também comparar muito com o aleitamento materno, né? Porque, às vezes, tem uma mamada que dura 40 minutos e uma mamada que dura 10. Às vezes, só uma sede que ela tá matando ali. Às vezes, é uma fome mesmo, que ela tá querendo comer mais, né? Então, ela vai ter uma mamada um pouco maior. E na alimentação também tem isso. Lá em casa fala muito assim, mãe, hoje eu não quero comer o feijão. Tudo bem, então tem outras opções aí. Come o que você tá afim de comer. Exatamente. E aí a mãe, às vezes, fica assim, eu não quero comer a carne. Aí vai mãe pra cozinha fazer frango. Ovo. Eu não quero comer frango. Ai, vai pra cozinha fazer... Não, gente, se ela não quiser a carne, em outra refeição ela come, né? Só que o que acontece muitas vezes também? A falta de oportunidade dos grupos alimentares. Então, por exemplo, a criança de 1 aninho é muito característica quando ela diminui essa aceitação e passa a... diminui a necessidade nutricional e muda a aceitação, ela passa a comer arroz, feijão e carne. Porque são palatáveis, porque são as preferências, são mais fáceis de aceitar, deixa de comer legume. Aí a gente descabela porque a criança não come legume, aí à tarde a criança tá morrendo de fome, a gente dá pão. Gente, vamos voltar e apresentar legumes de novo. Mas eu não quero oferecer prato de comida. Dá um palitinho de cenoura com molhinho de iogurte, sabe? Então, aqueles grupos menos aceitos, dá em outros horários que a criança tem melhor aceitação também. Porque aí eu vou criando ampliando essas possibilidades. Só que é cultural, né? A gente tem os horários de refeição que a gente come alimento de verdade. Exatamente. E tem os horários de refeição que a gente come industrializado. Né? Então, ao invés de a gente colocar a criança nesse hábito ruim, vamos melhorar o nosso hábito também. Em vez de comer pão de manhã, a gente comer mandioca, batata doce, banana da terra, ovinho, né? Eu falo também que quando eu introduzi lá em casa, eu mudei muito a minha alimentação também. Mas eu sempre comi muito. Gostei de tudo. Mas com as meninas, eu conseguia também organizar a minha alimentação. Porque, claro, eu seguia a dona Luísa. E aí, a hora do almoço, tava todo mundo junto. E eu comia junto com eles também, né? E isso foi, sim, super crucial. Antes de eu fazer a pergunta que eu realmente estou querendo fazer, a Maria, ela participa muito com você das coisas. Gente, vocês têm que ver que gracinha. Vocês vão lá no Instagram da Luísa, que vocês vão ver Maria Flor lá, Maria Flor cozinhando, Maria Flor dando receita, Maria Flor dando vídeo, tudo. Vocês vão lá ver. E aí, mas como que foi essa introdução também? Porque, como eu te acompanho, eu vi o quanto que foi também importante para ela participar desses momentos também. E que possa, talvez, ter influenciado, favorecido dela participar, estar ali naquele meio, a relação dela com a comida possa ter sido melhor. Talvez não, certamente, fato, assim, isso é essencial. Quando eu te contei, inclusive, que a gente precisa de olhar para esse ambiente e a gente só trabalha com alimentação na hora que a criança está de frente para o prato, uma das coisas mais essenciais para a criança e até para nós ter relação com a comida positiva e gostar de comida de qualidade é se envolver no preparo da comida, né? Então, a Maria Flor, desde bebê, você sabe disso, ela vai comigo para a horta, né? Eu morava no interior, então tinha aquelas hortas comunitárias, para supermercado, me ajuda na compra, me ajuda todas as receitas. E ela foi crescendo, ampliando a participação dela, porque a gente acha que, não, mas ela já tem 5 anos, eu tenho um bebê de 6 meses, como que eu vou levar ele para a cozinha? Olhando você quebrar ovo. Quebra o ovo na frente de um bebê de 6 meses, você vê. Ele vai achar a coisa mais sensacional do mundo, né? Eu tenho um vídeo de uma cliente que ela quebra o ovo, fica tudo batendo, e o bebê de 6 meses... rindo, achando o máximo. Então, a gente levando a criança para a cozinha desde bebê, para ela ir crescendo nesse ambiente. E é óbvio, gente, não é todo dia que a gente consegue fazer isso, né? Porque criança na cozinha vai triplicar o tempo que a gente tem. Eu não faço isso todo dia, né? Mas eu tenho um hábito ali de, pelo menos uma vez por semana, uma das atividades que eu tenho, meu tempo de qualidade com ela é cozinhar. É levar ela para preparar. E é muito engraçado. Tem várias vezes que eu falo assim, filha, vamos jantar. Vamos lá preparar nosso jantar. Não, mamãe, não tô com fome. Não é. E às vezes ela fala assim, não, hoje eu não quero jantar, eu quero fruta. Ou então quero alguma coisa que não é do jantar, né? Eu não preciso nem de me dar o trabalho hoje mais de falar assim, isso não é desse horário. Aí eu viro para ela e falo assim, sério, filha, mas a mamãe tá com muita fome. Será que você me ajuda a fazer meu jantar? Aí vai ela pra cozinha, aí eu dou lá para ela picar cenoura.
Quando ela era bebê, 1 aninho, assim, ela já tinha aquela torre, eu dava uma faca de madeira pra ela, que ela achava que ela tava cortando. Uhum. E aí ela via que não cortava, ela mordia. Cortei, mamãe, né? Uns 2 aninhos, assim. Então, ela janta no preparo, sem precisar Às vezes não vai bater o forçar. pratão. É, Mas ela vai a Maria comer Flor, o que inclusive, ela tá- não bate pratão, tá? A Maria Flor é uma criança que sempre comeu pouco. E é a criança que desenvolve lindamente. Mas é uma criança magra, que Aham. muitas vovós surtam, né? Com a criança A gente mágica, quer a criança... gorda. Aí a gente faz comer, engordar, e depois a gente quer adolescente de dieta, o adulto de dieta. Ai, que lute. Então a gente que lute, né, Ana? Então, eu tive prescrição de leite com açúcar com 3 meses. Esses dias minha mãe me entregou. Leite com açúcar com 3 meses. Agora eu tô aqui lutando. E por qual motivo? Vai saber. Enfim. Tinha também todas as questões de mel, né? E tudo. Lu, o mel. Mel, muito bom a gente falar do mel. O mel não tava no nosso script, mas... Vamos lá do mel, vamos falar do mel. Ontem uma paciente minha falou assim, o profissional que me acompanha falou que agora já pode mel, 1 ano. O mel, ele é expressamente proibido antes de 1 ano, porque ele tem risco de toxina botulínica, né, para bebês. Então, antes de 1 ano, a gente não pode, nem de jeito nenhum, por prescrição médica mesmo. Só que, até 2 anos, eu tô em formação de relação com a comida e de paladar. E o mel é um tipo de açúcar. E a gente sabe hoje, né, que a gente tem uma teoria muito potente na ciência, que chama a teoria dos primeiros 1000 dias, que antes dos 2 anos, e aí vale até para gestação, eu tenho a maior influência de ambiente e alimentação na expressão genética dessa pessoa, dessa criança. Então, a criança nasce com gênero diabetes, do sobrepeso, que é a maioria, né? E aí, se ela não tem contato com nenhum tipo de açúcar antes dos 2 anos, ela diminui a chance de expressar esse gene, mesmo que depois de 50 Muitos anos. E, além disso, ela está em formação de paladar, né? E aí, quando eu coloco um alimento, fonte de açúcar, e excessivamente doce na alimentação dela, primeiro que eu estou potencializando a chance desse gene despertar, e ainda estou estimulando o paladar doce, que já é mais fácil de adaptar, porque o leite materno muda de sabor, mas ele é adocicado, o fundo dele é adocicado, e a fórmula infantil mais ainda. Então, o bebê já nasce com o paladar adocicado. Por isso que é tão fácil adaptar a doce depois, né? Então, eu entrar com mel a partir de 1 ano, eu tô aumentando a chance de vício em paladar doce e ainda de potencializar as doenças lá na frente. E aí, vamos polemizar mais. Não é só o mel que a gente tem que tomar cuidado também, não. É pasta de dente com sabor doce, é remédio com sabor doce. Então, o bebê, antes de 2 anos, principalmente, ele não tem esse paladar ainda. Então, se eu for dar uma dipirona na febre, provavelmente ele vai aceitar aquela amargona que a gente não dá conta, porque ele ainda não tem estímulo de paladar. Pasta de dente mentolada, que não tem estímulo de paladar, né? E aí, as que a gente usa, na verdade, aquelas mais tradicionais, elas têm a quantidade certa, indicada, né, de coisas. flúor. A questão é a quantidade que a gente tem que colocar, né? Um grãozinho de arroz quando o bebê ainda não cospe. Mas esse estímulo a gente também tem que tomar cuidado, né? Então, começa a tomar vitamina D desde que nasceu, com sabor de tutti-frutti. Pensa, tô estimulando o paladar. Isso aconteceu lá em casa. A maioria, né? A gente não para pra pensar nisso. Né? Eu super fui resistente com sorvete, não sei o quê, não sei o quê. Mas porque ninguém te falou, provavelmente, né? E isso atrapalha ainda mais. A Maria Flor, por exemplo, até hoje, ela só escova dente com pasta mentolada. Não vou falar que ela nunca nem viu, porque ela vai pra casa das amigas e fica, mamãe, a pasta de dente da casa da minha amiga é tão gostosa. Aí eu falo com ela, filha, tem um gosto de quê? Tem gosto de pirulito. Então deixa você chupar um pirulito, filha. Muito melhor. Escova o dente com essa mentolada. No dia que você quiser chupar um pirulito, você vai chupar. Resolvido. Não vai ser o pirulito todo dia. Pirulito é uma coisa que, graças a Deus, ela não tem acesso, né? Então, em casa, ela não tem acesso. Mas vai conheceu, mas agora tem os limites também, né, Lu? Importantes os limites. Exatamente. Lu, pra gente fechar essa conversa que tá assim... Tô amando, tá ótimo. Mas vamos fechar um pouquinho de você contar pra gente, porque a gente tem de todas as idades, né? A gente fala da introdução alimentar, pegamos ali um pouquinho do como é que é a continuidade, né? O relacionamento com o alimento. E aí, essa criança agora tá em idade escolar. Vida corrida, mãe trabalhando, pai trabalhando. Às vezes tem alguém em casa para poder contribuir para montar o lanche dessa criança. Vai o que tá mais fácil na geladeira.
Qual dica que você pode dar pra gente sobre esse lanche da escola? Coisas rápidas e saudáveis. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: lanche da escola não é recreio. Não é recreio da vida. Lanche da escola faz parte da rotina. Tá? Então, a criança até 2 anos não deve ter nenhum contato com açúcar industrializado. Depois de 2 anos, é claro que ela vai entrar num social, que ela vai ter contato, mas isso precisa ser esporádico. Numa festa, num final de semana, né? Na casa da avó, que vai poucas vezes, aquela avó que cria junto tem que ter mais responsabilidade sobre isso. Agora, a merenda escolar é rotina. Ela faz parte da rotina. E na escola ainda, que é onde a criança vai gastar mais energia. Então, ela precisa de energia. Esses dias eu estava vendo uma profissional maravilhosa, nutricionista também, falando isso, assim, que o tanto que hoje a gente está medicando déficit de atenção, criança desatenta e um monte de diagnóstico que a gente dá errado, e na hora que a gente vê a alimentação da criança na escola, não favorece em nada o desempenho dela. A alimentação está completamente relacionada com essas coisas, né? Completamente. Fica sem comer ou come mal pra você ver pra uma ou come corrida, só doce. Pra uma prova de corrida. Ou então pra uma prova de faculdade mesmo, pra você ver como que você vai sair na prova, né? Vão falar que você tem déficit de atenção lá, ou que você tem, né? Claro que tem diagnósticos certos, reais, né? Reais, mas eu tô falando desse exagero sem olhar pro contexto, né? Então, a alimentação na escola, ela precisa ser de qualidade. Qual que é a base alimentar na escola? Como toda a vida, né? Cereais, frutas, legumes. Então, só que a gente tem a cultura do lanche. Quando chega na escola, aí a gente bagunça, porque a gente vai ter o colega que vai levar, né? Porque, infelizmente, a gente não tá longe de conscientizar todos os pais. Então, o que eu sugiro, assim, é que a gente produza ou que a gente tenha algum fornecedor que possa produzir alimentos ou preparações que tenham como base alimentos de qualidade. Então, eu posso fazer um bolinho de fruta com aveia, por exemplo, um bolinho de banana, um bolinho de maçã feito com aveia, um bolinho de cenoura. Posso fazer um pãozinho que leve algum vegetal na composição. Ontem uma cliente minha fez um pão de beterraba que ficou rosa. E eu falei, não, você vai me passar a receita desse pão, né? Então, tapioca. Então, vamos para as coisas práticas também, né? Então, eu mandar, por exemplo, tapioca com ovinho, com queijo de qualidade, né? Sim. E aí, tudo que eu falo de qualidade, os industrializados de qualidade, eles têm que ser industrializados limpos. Que eu vou na lista de ingrediente e ele só tem ingrediente de qualidade. Então, um iogurte que leve leite e fermento, um biscoitinho de arroz. Fugindo do corante. Eu brinco que tudo açúcares. Aquilo que você não conhece ou que sabe que não é bom, foge, né? Então, quando eu olho nos ingredientes lá, que é feito só com ingredientes de qualidade, né? Então, um iogurte de qualidade, e aí, mas é azedo. A criança que desde o início aprendeu a comer azedo, ela vai dar conta. A que não vai dar, eu, ao invés de comprar um iogurte de morango cheio de aditivo, eu compro iogurte natural, misturo com morango, com uma geleia de morango de qualidade, com um pouco de mel, acima dos 2 anos, com alguma fruta ali. Ou coloca uma granola que também pode desmistar. Coloca uma granola de qualidade, vai depender do nível que essa criança tá de paladar, né? E lembrando que também paladar, do mesmo jeito que a gente estimula, a gente desestimula gradativamente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que hoje come um iogurte com 2 colheres de açúcar, que eu adoço ali para ela, eu vou passar a colocar 1 2/3. Depois eu mudo para 1,5. Depois eu mudo para 1. Vou gradativamente diminuindo também, né? Então, o leite com achocolatado, por exemplo, né? Que é um hábito assim, pelo menos toma leite. E leite com achocolatado ainda. E o achocolatado toma leite. Por que pelo menos toma leite? Porque tem cálcio, né? Aí o achocolatado tira todo o cálcio do leite. Lascou, né? Então é melhor não tomar leite do que tomar leite com achocolatado. Eu vou ter cálcio em outros alimentos, né? Mas eu trocar um leite com achocolatado por um leite batido com fruta. Mas ele adora leite com achocolatado, já acostumou, já viciou. Então vamos pegar a lata do achocolatado e colocar 2/3 e 1/3 de cacau, por exemplo, né? E diminuindo gradativamente para desmascarar esse paladar, né? E voltando na ideia da merenda, vai depender do horário, do tempo que a criança fica lá, mas a base da merenda deve ser uma fruta, um carboidrato, que pode ser
né? Um pãozinho de qualidade, uma tapioca, Esses pãezinhos feitos, pãozinho de beterraba, pãozinho de cenoura. Ótimo. Uma tapioca, um biscoito de arroz, um arroz. Um ovo né? cozido. Um ovo cozido. Mas é porque eu tô falando do carboidrato. Ah, tá. E aí a proteína também que é importante. E a proteína também é importante. Pode ser um ovo cozido, um ovo mexido, um queijo de qualidade, um iogurte, né? E aí eu vou montar esse lanchinho. E esqueçam suco, tá, gente? Suco na merenda, que também todo mundo manda. Suco não é alimento pra ter na rotina, mesmo quando é natural. Né? É melhor levar a comer fruta e beber água. Suco é legal para esporádico. Vou sentar no bar e tomar uma cerveja enquanto meu filho toma um suco para me acompanhar. Social, tá? Mas na rotina é muito melhor comer fruta e beber água. Ou chupar uma laranja. Exatamente. Né? Que já vem os dois juntos. Exatamente. Lu, amei também. a nossa conversa. Gente, por favor, vai lá conhecer. Pelo menos a Maria Flor, vocês têm que ir lá conhecer. Vai lá pra vocês verem que menina, a cara da mãe dela. Depois vocês voltam pra colocar aqui se você achou Maria Flor parecida com a mãe. Exatamente. Lu, amei Eu muito. também Obrigada amei. pela conversa. Obrigada Espero vir você. em outras oportunidades também. Também. Tô esperando todo mundo lá no @Miranda Cirandinha no Instagram e agora no YouTube também, né? Isso mesmo, por favor. Só Começando. conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você também. Me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Que bom. Então, muito olha... obrigada, querida. Obrigada pela confiança. Obrigada por todo o apoio também. Muito bom saber que a gente se apoiou de um lado. Né? Pois é, olha só. Claro. Como é que é? Via de mão dupla. As duas, uma ajudou a outra. Isso mesmo. Olha, toda quinta-feira, às 7 horas, tem vídeo novo aqui também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui do lado. E eu tô esperando você aqui no próximo episódio também. Um beijo e até a próxima.